¿Dónde están nuestros sueños? ¿Qué forma tienen nuestros sueños? Los sueños de las personas progresistas, los sueños de las organizaciones progresistas, los sueños de la izquierda universal. Quais as consequências da evolução de apelo imaginário político da sociedade brasileira, sociedade sul-americana, latino-americana, sobretudo qual a influência que tem no imaginário dos militares, a convergência democrática, a convergência na defesa do Estado de Direito, a convergência na defesa dos direitos humanos, a convergência na defesa dos direitos que estão previstos nas constituições sociais, se torna uma amálgama político para a resistência ao fascismo que se instalou, né, em todos os continentes e que vem com uma força política extrema e baseada em setores populares muito organizados dentro das redes sociais. Essencialmente, em primeiro lugar, a liberdade, mas a paz e a democracia. A justiça social foi, portanto, a caminho da igualdade. Para mim há três questões que são incontornáveis como legado futuro. Foi acabar com uma guerra, tornar 5 países independentes com o direito a seguirem a sua vida de acordo com aquilo que os respectivos povos quiserem, forem capazes de fazer. Foi a liberdade em Portugal, a democracia e a Constituição. Foi extraordinário que as comemorações populares tenham permitido a maior manifestação de massas dos últimos 50 anos. Ou seja, foi preciso recuar ao 1º de maio de 1904 para encontrar uma manifestação de massas maior do que esta que ocorreu 50 anos passados, com a maioria das pessoas que não era nascida no 25 de Abril. E isso revela que as profundas transformações que a Revolução de Abril representou para o povo português. A Revolução Portuguesa coincidiu com enormes transformações na América Latina, na África subsaariana, na Europa em geral, em muitas dimensões das relações internacionais. Esteve sempre presente no debate cultural e inovador nos anos seguintes, e foi por isso uma revolução também, além de libertadora, uma revolução inspiradora. Fue una revolución democrática, pero es cierto que en el mundo una revolución como esta nunca más se dio. Es única. O 25 de Abril ocorre poucos meses depois, Portugal, que é da ditadura, mas muito poucos meses depois do golpe de Pinochet no Chile. E, portanto, a tragédia desse golpe, o regime ditatorial, a utilização dos militares para oprimir o seu povo, marcava muito um país em que a ditadura tinha sido imposta por militares e continuava uma longa guerra no seu império. No entanto, foram esses militares, uma parte deles, na verdade, que desencadearam o derrube do regime português e que abriram a porta para uma torrente de movimento popular que foi a Revolução Portuguesa. A democracia viveu a partir dessa queda do Império. O 25 de Abril ele teve uma importância muito grande na época, no mundo todo, e teve uma importância também muito grande na memória. E tem a questão atual da luta contra
à extrema-direita. Então, hoje, na França, nós estamos vivendo um processo de como articular essa luta, né? Pensar que, que não tem outra escapatória a não ser adiar a chegada deles, que é como poderia ser visto. Tem os autores que veem que a chegada do Lula, por exemplo, no Brasil, só vai adiar a destruição do mundo, mas que é preciso construir alternativa. Então, hoje, de um ponto de vista, na França, nós estamos construindo uma alternativa que se chama a Nova Frente Popular. Então, tal qual o 25 de abril, na França tem outros momentos, né? 25 de abril em Portugal, na França tem outros momentos que são importantes de fundação dos direitos sociais. Então, voltar à Frente Popular de 36, que foi o momento em que reduziram as jornadas para 40 horas de trabalho, que eram reivindicações sindicais em 36, e as férias pagas, por exemplo, foram aquisições importantes daquele momento, voltar nisso e dizer, é possível. Então, é possível reverter a crise democrática, reverter também a crise social provocada pelo neoliberalismo. Então, com medidas, uma plataforma clara de distribuição de renda. Acho que talvez não há lugar melhor para discutir a Revolução dos Cravos do que a casa da Fundação Saramago, porque há um certo lirismo, há uma certa poesia nessa revolução, talvez mais do que em qualquer outra. Acho que as revoluções normalmente são momentos que evocam aspirações melhores da humanidade, mas ao mesmo tempo a Revolução dos Cravos foi especialmente emblemática, porque, embora provocada por militares, ela acabou tendo como símbolo justamente o pacifismo. Yo creo que la Revolución de los Claveles, con esa imagen bellísima, bellísima, de un clavel rojo en la punta de un fusil, que expresa la paz, que expresa la convivencia, pero que además expresa la convicción de cambiar el mundo para que todos podamos ser iguales. En este caso, creo que hay muchas enseñanzas de esa Revolución de los Claveles para este tiempo actual que, como tú decías, tiene una amenaza, son las ultraderechas, que, bueno, pretenden cambiar no solo la política, los valores de las sociedades. Y en estos tiempos, los que ha habido una globalización influida por una idea neoliberal, si nos fijamos en todos los países, el objetivo siempre es una reforma laboral que rebaje los derechos de los trabajadores, una reforma laboral que debilite a los sindicatos, una reforma laboral que impida o dificulte el derecho de huelga, una reforma laboral que dé flexibilidad al empresario para el uso de la fuerza de trabajo según quiera. E quando nós compreendemos o nosso passado, nós compreendemos melhor o nosso presente e podemos intervir sobre o nosso presente. Quando nós percebemos que Portugal teve 5 séculos de colonialismo, não foi em 5 décadas de democracia que deixou de ser racista. E, portanto, o racismo estrutural na sociedade portuguesa está intimamente ligado a 5 séculos de colonialismo. Então, 50 anos não foram suficientes. Todas estas questões e questões relacionadas com todo o anticomunismo que foi alimentado durante 50 anos de ditadura e que criminaliza e que persegue tudo o que é resistência de todas as formas e expressões, compreender isto e conhecer isto ajuda-nos a estar em melhores condições de travar as batalhas que temos que travar hoje. A extrema-direita, ou a direita extrema, os fascistas estão no Parlamento, foram eleitos. E isso é o mérito da democracia. O mérito da democracia é que na democracia pode haver os antidemocráticos. A tragédia da ditadura é que na ditadura não há lugar para democráticos. Então, festejemos a democracia, mesmo com as suas fraquezas, que são os extremos, os fascistas, os antidireitos humanos, do que festejar qualquer tipo de ditadura onde qualquer voz dissonante é metáfora de morto. O crescimento da extrema-direita na Europa deve-se ao mau desempenho da esquerda. Uma esquerda deflagrada, desorganizada, sem liderança, como havia nos anos 60. Uma esquerda ainda coibida e traumatizada
e complexada pelo fim de regimes comunistas, tá? E, enquanto isso, a direita aproveita e desinforma e cria espaço. Mas atenção, isso faz parte da democracia. A democracia nunca está em risco enquanto há democracia. É preciso não esquecer disso. O que o Instituto Novos Paradigmas percebe? Percebe a importância de debater a revolução dos cravos como uma insurreição contra um regime fascista, que era o regime salazarista em Portugal, para estabelecer, a partir da reflexão sobre a importância da Revolução dos Cravos, conexões com a realidade brasileira e latino-americana. Acho que esta conversa, que é um pouco quase em círculo fechado, ela serve para confrontar os vários aspectos que, digamos, uma ideologia progressista apresenta, e o confronto entre essas várias tendências é importante, sobretudo porque faz lembrar às pessoas que a aliança e o consenso tornam-se absolutamente importantes daqui para o futuro, e que as pessoas que estão dentro desta área do pensamento, desta área de entendimento daquilo que é o progresso e a vida, que vão ter de apostar naquilo que é o respeito, com muito mais força do que até agora, aquilo que é o respeito pelas diferenças entre os vários agrupamentos. Nós produzimos mais um evento muito sólido, mas digo mais um porque o Instituto Novos Paradigmas tem trabalhado num processo de construção de novas ideias de esquerda, de ruptura, de avanço, em direção a uma sociedade justa, humanista, equilibrada, com distribuição de renda. Para o INPE é muito importante esse tipo de encontro que nós estamos trabalhando, ora com temáticas, mas tudo sempre tendo como questão central novos paradigmas democráticos. E isso é revestido de poesia, de memória, de protagonistas e olhares muito importantes que nos emocionam, que renovam as nossas utopias e que nos fazem pensar nessa resistência e nesse avanço que precisamos. Então foi muito importante, foi muito bonito, sobretudo, foi muito comovente, foi emocionante a gente ter protagonistas como os próprios Capitães de Abril, escritores daqui de Portugal, de Cabo Verde, militantes, ativistas da nossa Frente Ampla do Uruguai, do Chile, que tem histórias também tão carregadas de humanismo e de luta que precisa se renovar constantemente. Foi realmente muito bonito, foi bonita a festa, pá.